Porque esse concurso abrigados rege pela regulamentação própria da brigada e cabe apenas um assessoramento à Secretaria de Recursos Humanos. E devo dizer aqui também, sempre que posso, eu oriento a não adoção desse sistema em concurso público. De qual sistema? Sistema de avaliação psicológica. Por que não? Porque exatamente pela subjetividade do concurso, e se tratando de concurso público, de grande massa, até mesmo a avaliação de um grande grupo pode se tornar prejudicial. Eu não sei o que o senhor chama de subjetividade, quando se avalia a personalidade do indivíduo, ou é a falta de controle sobre aquilo que se está fazendo? É bem provável. Falta de controle do candidato? Do candidato. Sim, mas eu acho que isso é positivo, ele está mostrando a sua personalidade naqueles testes que são apresentados. Ivete. Mas, Ivete, você está raciocinando, eu estou raciocinando como advogado, estou raciocinando como psicólogo, então eu acho que você é psicólogo. Então é difícil, o advogado vira e fala, tem que ser, um concurso tem que ser mensurável objetivamente. No momento que uma resposta, num laudo psicotécnico ou psicológico, diz que o candidato é tímido, mas no mesmo laudo diz que ele é agressivo e há controvérsia. Se um outro psicólogo for examinar, vai ver que vai constatar que a ambivalência... Eu gostaria de saber até que ponto vocês questionam e colocam interrogações sobre essa bateria que são submetidos os candidatos e até que ponto esse assunto é levado à justiça. Porque se um teste diz uma coisa, a avaliação não é exata... Eu tenho 3 casos desses na justiça. Estou pedindo tanto eu acredito no trabalho dos psicólogos, que estou pedindo para o juiz indicar um perito para reavaliar o candidato. E como é que a justiça acha no caso? Bom, aí, no caso da ação eleitoral, o juiz vai designar o perito e vai ver, vai se restringir o laudo ou não do perito, vai dar sua decisão, né? Como é que vai funcionar? Eu como advogado, eu vou verificar como advogado, e não como psicólogo, mas também como secretário. Nós, no município, até 85, possuíamos o teste, viu, doutora Vera? Fazíamos o psicotécnico e desistimos de 85, no novo estatuto, retirou. Os nossos problemas começaram a crescer e é quase incontrolável em função de haver retirado. Eu sou um daqueles que acredito que tem que haver o psicotécnico, porque essa avaliação que nós estamos dizendo objetiva, embora seja para o psicólogo, ela também é objetiva dentro dos parâmetros utilizados. É mensurável. Mensurável, eu tenho dados concretos. Quando é mensurável, normalmente não leva a questionamento. Doutora Vera, eu tenho motoristas, problema com motoristas, ascensoristas, que não poderiam trabalhar, motoristas que não poderiam. Eu tive um caso também de auxiliar de enfermagem, e pessoas assim que... tem agora um caso concreto de uma senhora, uma moça que cuida de criança, a senhora secretária, eu não suporto criança, eu não posso trabalhar com criança, se eu me transfira do local eu posso ter fazer alguma coisa. E tudo isso está ocorrendo porque não há um teste para verificar as aptidões. Quer dizer, eu devo debitar a essa sorte que a doutora está citando, inclusive eu tive um caso, o caso está falando, eu sou conhecedor porque um desses casos esteve na minha banca e nós entramos na justiça e eu tinha convicção que a brigada estava certa em fazer. Tanto estava certa que ele acabou desistindo depois que não encontrou a menor dificuldade. Nós vencemos a liminar, a banca venceu a liminar, ele ficou lá dentro, ficou um tempo e não suportou. Agora a ordem altera, né, o resultado final. Não me parece, doutor, que esse psicotécnico, se existe, deveria ser aplicado antes e não depois nos candidatos já aprovados? Sim, evidente. Inclusive, às vezes há concursos, como por exemplo do Justiça Federal, que o candidato tem que ir a Brasília para fazer as provas orais e tudo mais, e depois vai inclusive fazer o psicotécnico, série de coisas, né? Agora, não querendo absolutamente provocar os psicólogos aqui presentes, mas para nós leigos, a gente observa certas coisas, certos cargos que exigem psicotécnico, e vê-se que a pessoa é totalmente inadaptada àquele cargo, e a gente se pergunta como é que pode acontecer aquilo. A gente observa, por exemplo, a exigência do psicotécnico para se retirar uma carteira de motorista, como é que tem tanto acidente de trânsito? Então é uma coisa que eu acho que às vezes há uma falha nesse teste, ou o candidato decora que vai cair no teste, ou coisa parecida. Muitas vezes se vê a pessoa ainda diz assim, mas como? Não, mas ele fez psicotécnico, mas como que ocupa esse cargo completamente
inadaptado para o exercício. Você está questionando a bateria aplicada e a eu forma represento o povo, estou do outro lado, ali estou questionando. Agora, por exemplo, doutora Aimoré, para candidato ao magistério, né? O Estado está agora com concurso aí. Aliás, primeira pergunta, com professores excedentes, né? Para disciplinas existentes, por que o Estado está fazendo um concurso para preenchimento daquelas vagas, de algumas daquelas vagas? Porque o concurso foi aberto às inscrições na área 2 e 3 e ocorreram uma quantidade enorme de candidatos, perto de 100 mil candidatos, né? 100 mil, né? Perto de 100 mil candidatos. O salário é muito ruim. Isso, ruim. Mas para realizar, para poder nomear um professor de uma determinada disciplina, tem que se realizar o concurso todo, porque o concurso, a aplicação da prova é de forma unificada e não por disciplina. Por isso, a razão de ter que aplicar todo o concurso em função dessa necessidade. Aliás, uma coisa que chama atenção é que tem neste concurso, para algumas disciplinas que já não constam do currículo escolar. Aí o senhor secretário da Educação terá que fazer uma avaliação disso e durante a validade do concurso poderão ser aproveitados esses candidatos. E o concurso tem validade por até 4 anos no máximo. E até lá não sei o que poderá acontecer. E não lhe parece, por exemplo, que estas candidatas ao magistério, estes candidatos ao magistério, deveriam passar por uma avaliação psicológica correta, exata, para terem um aproveitamento ideal na escola? Vão lidar com crianças, vão lidar com adolescentes. É um público-alvo difícil. Realmente, a avaliação psicológica nesse particular, ela é válida, né? É válido, mas o Estado não adota esse sistema. Ele adota, depois de nomeados, faz um acompanhamento durante o período de estágio probatório, o acompanhamento psicológico. Se o candidato não ofereceu as condições para o exercício daquela função, durante esse período de estágio probatório poderá ser exonerado. Eu acho muito mais aconselhável esse método, porque aí vê a pessoa desempenhando a função. A jurisprudência vem se firmando nesse sentido. E que no primeiro ano e segundo ano substitua o teste psicotécnico. Eu acho que não dá para fazer no início, porque é impossível, me parece, aplicar teste em 100 mil candidatos. Antieconômico. E se fizer depois das provas intelectuais, sempre vai ficar essa dúvida, né? Será que foi subjetivo? E além disso, tem nos concursos públicos, que é regulado pelo decreto que eu já citei, prazos para recursos, né? Ao primeiro recurso, e cuja banca de competência é originária, o candidato não contente com o resultado dado do seu recurso, ele pode recorrer mais uma vez quando será nomeado uma banca estranha. Vejam que isso pode ocorrer dentro de uma avaliação psicológica de alguns candidatos, vamos dizer, em termos de 100 mil candidatos, que 10 mil entrem com recurso na prova psicológica, se fosse o caso, né? Até mesmo as provas que dá acesso ao candidato, às suas idiomas candidatos, o exame psicotécnico ele é muito sigiloso, muito subjetivo, não digo, mas é reservado e ético. Como é que eu poderia mostrar para o doutor Francisco a prova dos outros candidatos, né? Então, é por isso que estão se valendo da justiça, porque a justiça requer as provas e tem competência para tal, para fazer essa avaliação. Você que deixar de quem elabora uma prova de concurso? Por exemplo, para a área da saúde, quem elabora